aí, tá me ouvindo bem? Tudo joinha contigo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Então, o pessoal tá entrando aí, né? Vamos esperar um minutinho, né? Pra todo mundo entrar, né? Com certeza. Então, eu tava tentando fazer pelo computador, não tô conseguindo, engraçado. Tive que fazer pela live, estava me chamando, não tava entrando. Eu te confesso que eu não sei como é que faz Eu também. live. Informática, nós estamos zero à esquerda. Live por Instagram, no computador, eu não sei. Cadê o Tadeuzinho? Não, o Tadeuzinho deve estar olhando lá, né? Porque aqui não entra 3 pessoas, só entra 2 pessoas. Se fosse um outro sistema, né, por Zoom, outro sistema, a gente entraria em 3, 4, 5, até 100 pessoas, né? Mas nesse sistema do Instagram, é só 2 pessoas que entram. Então vamos esperar um pouquinho, né? Porque o pessoal tá entrando aí, temos 23 participantes até agora, né? Isso. Deixa eu ver aqui se está entrando mais. 24. O Tadeuzinho tem algum outro telefone seu aí que ele possa entrar em contato, não? Não, ele tem o que eu tô, né? Que eu tô utilizando. Ele tem algum outro telefone que ele possa entrar em contato com você? Não tem, O que tem é esse daqui. Tem o da minha esposa, né? É porque para mim aqui não aparece quem está participando, só aparece o número. É um de cada vez. Por aqui a gente consegue saber quantas pessoas estão, né? Tá entrando um monte de gente. Tem 30 pessoas até agora. E eu acho que a gente devia começar, né? Que horas são? Exato, nós vamos começando e o pessoal, na medida que a gente vai falando, vai entrando, né? Até porque você sabe que ela é limitada de 1 hora, né? Depois ela acaba por cortar. Então vai lá, Baza. Começa aí. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Meu carinho, meu respeito. É uma honra muito grande para nós do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, dirigirmos a vocês para levar assuntos pertinentes, assuntos de maior relevância para o nosso povo. Eu gostaria de dizer também que o IDAFRO hoje não trabalha só no aspecto jurídico. O nosso Instituto de Socorro das Religiões Afro-Brasileiras atua também na área social e de orientação, né? Damos muitas orientações no que diz respeito à documentação, leis, e o nosso instituto é um instituto que pesquisa dioturnamente aquilo que é de mais necessário para o nosso povo. Todas as legislações que saem, nós estamos sempre acompanhando para levar a você, meu irmão, pai, mãe de santo, o que é de mais interessante para todos nós. Gostaria de dizer também da parceria na área social que estamos travando dentre essa pandemia que assola o nosso país. Estamos com uma parceria muito grande
com CERT, que nos forneceu uma quantidade muito grande de cartões com R$200 mensais, são 3 parcelas de R$200, e o Senarab também, por intermédio da Mabota Celinha, que está fazendo a entrega de inúmeras cestas básicas para que nós possamos socorrer o nosso povo. Todos nós sabemos que está uma dificuldade muito grande nos terreiros, não só de Umbanda quanto de Candomblé. O nosso povo está passando uma necessidade muito grande, muito grande. Eu não posso dizer que estão passando fome, porque nesse Brasil ninguém passa fome, mas a situação está muito difícil. Nós, do IDAF, estamos recebendo inúmeras ligações com referência a despejo por falta de pagamento, 2, 3 ligações de despejos por falta de pagamento. Então, nós sabemos que a dificuldade está muito grande para vocês, pais e mães de santo, levarem a vida fazendo uma caridade. É muito difícil. E todos nós sabemos que a regulamentação pelo governo do estado de São Paulo impôs algumas exigências. O IDAFO também hoje é totalmente contra a abertura das nossas casas, até por conta da pandemia, né? Todos nós sabemos que, por determinação do governo do estado de São Paulo e muitos municípios, já está autorizada a abertura das nossas casas. Mas eu pergunto para você, pai, mãe de santo, sacerdote de Umbanda ou de Candomblé, será que vocês estão preparados para recepcionar o seu corpo mediúnico, para recepcionar a assistência? Eu tenho certeza que você vai ter uma dúvida muito grande. Até porque a responsabilidade também é muito grande, meus irmãos. Hoje a responsabilidade sua, pai e mãe de santo, ela vai desde o aspecto administrativo até o penal. Então, nós orientamos vocês a tomar um cuidado muito grande em abrir as nossas casas de caridade. Caso queiram, não é orientação nossa, eu acho que nós estamos próximos de 120 dias, esperamos mais um pouco, eu acho que nós estamos saindo dessa pandemia logo, logo, mas tem gente que infelizmente querem fazer os seus trabalhos, e todos nós sabemos das orientações que nós temos que cumprir dentro das nossas casas. Ter um ogã e uma iquete na porta da casa, com a medição de temperatura, tem que ter o álcool gel, não é? Todo mundo que entra, desinfetar as mãos. Temos que ter também o uso da máscara, é indispensável. E aquilo que é mais difícil é o distanciamento. Distanciamento, hoje em dia, dentro das nossas casas, é o que é difícil, né? Doutor Hélio bem sabe disso também, que a grande maioria das nossas casas são casas pequenas. E a gente, muitas vezes, fazendo visita, a gente vê a aglomeração nessas casas. Então, meus irmãos, está aí a grande responsabilidade de você, pai, mãe de santo, em abrir as suas casas. Caso haja alguma proliferação de pandemia, é crime capitulado no Código Penal. Então, vocês precisam de tomar um cuidado muito grande. O crime de desobediência também ele é capitulado, tendo em vista que existe exigências do governo do estado de São Paulo e em você não cumprindo, você está desobedecendo as normas impostas pelo governo do estado de São Paulo. E a periclitação de vida também ela é capitulada no Código Penal e você pode responder por essa aplicação de lei. Então, meus irmãos, eu acho que a responsabilidade é muito grande para você, pai e mãe de santo, abrirem as suas casas. Vamos esperar mais um pouco, nós estamos quase que passando por essa fase e logo mais nós teremos sim a oportunidade de abrir as nossas casas com mais tranquilidade, festejar os nossos orixás,
fazer a caridade por intermédio dos nossos pretos velhos, nossos caboclos, nossos exus, não é? E fazer aquilo que é necessário. Passando por esta fase, hoje nós estamos aqui com o nosso professor, Dr. Edio Silva Júnior, secretário de Justiça, uma pessoa que tem a maior capacidade no aspecto religioso e como advogado também é uma expert. E eu tenho o prazer de dizer que Dr. Edio é meu sócio de escritório, uma pessoa iluminada pelo nosso Xangô, uma pessoa que está sempre à frente das grandes ações da nossa religião. Então hoje o Dr. Edio vai dar uma explanação, vai dar uma orientação para todo o nosso povo da PEC 1075/20. É uma lei que foi dado o nome de Aldir Blanc. Todos nós tomamos conhecimento que Aldir Blanc faleceu agora no dia 4 de maio de 2000, vitimado da Covid-19, né? Era um compositor, cronista, e essa legislação, essa PL foi introduzida pela nossa querida amiga, irmã também, do nosso santo, a Benedita da Silva, nossa deputada federal do estado do Rio de Janeiro, não é? Essa legislação ela veio por intermédio da Secretaria de Cultura, né? E eu acho que o expert do assunto é o Dr. Edio, que vai expor para todos nós o que é essa PEC 1075 e no que é que ela vai nos favorecer. Você, meu querido irmão, Dr. Edio, a palavra. Obrigado, meu irmão. Obrigado e começo agradecendo pela sua contribuição histórica à luta do povo de terreiro no Brasil, né? Nós temos uma situação hoje, não é? Que é uma situação que combina uma crise sanitária de uma pandemia que ainda está em curva ascendente, não é? Eu hoje vi no noticiário algumas notícias ali de comportamentos de pessoas que estão entendendo que nós estamos numa curva descendente, mas nós ainda estamos numa curva ascendente. A pandemia não atingiu o seu pico e nós temos cerca de 1.500.000 infectados e cerca de 70.000 mortes no Brasil por conta da Covid-19. Então, esse tema é um tema que nos diz respeito diretamente, né? É um tema que é um desafio para o Estado brasileiro, para as instâncias de governo, todas elas, né? As instâncias de governo, mas também diz respeito aos indivíduos, ao comportamento dos indivíduos. Então, o que nós temos de novidade aí? Em fevereiro, o governo aprovou um auxílio emergencial que a gente pode chamar de auxílio genérico, não é? Cujo critério exclusivamente era o critério de renda, né? Ou de falta de renda ou de interrupção da atividade econômica em razão do estado de calamidade. O estado de calamidade pública hoje é previsto por um decreto presidencial. Muito bem. Agora nós tivemos, nessa semana, a aprovação de uma PEC que garantiu dotação orçamentária de 3 bilhões de reais para os chamados trabalhadores da cultura. E
A lei que disciplina essa nova modalidade de auxílio emergencial, a Lei 10.017 de 2020, ela refere expressamente à cultura afro-brasileira. Ela refere expressamente à comunidade de quilombo, refere a grupos culturais afro-brasileiros. Então, a iniciativa dessa live, e daí mais uma vez parabenizo meu irmão e sócio, Dr. Antônio Basílio Filho, a iniciativa dessa live é difundir informação. Por que difundir informação? Primeiro porque a lei menciona, e eu estou aqui com a lei em mãos, a lei menciona os chamados trabalhadores da cultura. E, portanto, há uma distinção entre trabalhadores da cultura e trabalhadores artísticos, ou seja, aqueles que vivem da arte como fonte de renda, né? Então, a lei prevê um subsídio mensal no valor de R$600 por 3 meses, na verdade até que tenha fim esse estado de calamidade pública, e há menções expressas à cultura afro-brasileira. A lei refere aqui pontos de cultura, escolas de capoeira, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas, espaços e comunidades tradicionais. Então, esse benefício, digamos, e também há um aspecto importante aqui, que é a referência a espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, de base comunitária agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares, o que significa que aqui, no meu entendimento, muito embora as baianas de Acarajé não estejam expressamente incluídas na lista dos segmentos que poderão se beneficiar desse auxílio emergencial, mas como há essa referência a centros de cultura alimentar de base tradicional, ele inclui também as baianas de Acarajé. Então, o que é importante nós destacarmos, digamos assim, numa etapa inicial? Primeiro, é um recurso significativo e, ao contrário do auxílio emergencial genérico de fevereiro, que é distribuído pela Caixa Econômica Federal, esse auxílio agora, previsto nessa lei, ele vai ser distribuído pelas agências de cultura, então pelas secretarias estaduais e as secretarias municipais de cultura. Segundo aspecto essencial, é preciso que haja uma inscrição, uma habilitação nos cadastros municipais ou nos cadastros estaduais de cultura. Mas um aspecto importante da lei é que a lei não exige um cadastro prévio. Eu não preciso estar previamente inscrito nesse cadastro. Eu posso me inscrever e, a rigor, em princípio, não há um prazo para inscrição, senão um prazo determinado pela lei de 60 dias para que os municípios possam entregar esse recurso, desde que
desde o dia em que recebam a dotação orçamentária. Então, ao contrário do auxílio emergencial genérico, esse auxílio emergencial cultural, digamos assim, ele pode ter duas formas. Primeiro, ele pode ser recebido por pessoas que são os chamados trabalhadores da cultura ou trabalhadores artísticos, e ele pode ser recebido também por instituições culturais. E aí que isso me parece muito interessante, nós discutirmos a abrangência dessa lei, porque essa previsão de instituição cultural, ela é muito ampla. Por exemplo, aqui em São Paulo, e sei também que em outros estados, muitos terreiros são legalmente registrados como associações ou institutos, enfim, culturais. Então, todo esse pessoal terá direito a esse auxílio emergencial cultural. As escolas de capoeira, os grupos de maracatu, de Moçambique, de Matambu, enfim, todas essas formas de manifestação cultural que estão vinculadas às religiões afro-brasileiras estão contempladas nessa lei. E aí, embora não tenha sido ainda regulamentada, e nós quisemos fazer essa live exatamente para chamar a atenção das pessoas, para que fiquem atentas, né? Porque agora quem vai distribuir o dinheiro é a Secretaria de Cultura do município e a Secretaria de Cultura do Estado. Mas você precisa ter uma espécie de habilitação, de inscrição nesses órgãos, e que nós não sabemos ainda quais são as exigências, porque a lei ainda não foi regulamentada. Então, nós não sabemos o que vai ser exigido, mas a lei menciona que as secretarias municipais e estaduais de cultura devem, o máximo possível, fazer o cadastramento não presencial, e a lei privilegia a autodeclaração. Ou seja, você não precisa comprovar por meio de um documento A, B ou C que você é um trabalhador ou que você é uma organização que promove a cultura. Então, estão dois aspectos. Quando se refere à pessoa física, ao chamado trabalhador da cultura, esse trabalhador vai ter direito a 3 subsídios mensais no valor de R$600 durante 3 meses, podendo ser prorrogado até que esteja em vigor o decreto federal que instituiu o estado de calamidade. Mas também é possível que uma organização, um centro cultural, também possa receber esse recurso. Então, não só refere a atividades de indivíduos, mas também atividades de grupos. Então, eu quero aqui parabenizar, agradecer o Babá Marcelo de Logum Edé, e agradecer aqui, porque eu ainda tenho dificuldade de falar e observar a lista de quem está acompanhando a live, mas o Babá Marcelo de Logum Edé, de Santos, né, nosso querido Babá Marcelinho, pautou esse tema, chamou atenção, e ontem eu participei de uma reunião virtual
do Conselho da Comunidade Negra de Santos, em que a gente discutia exatamente isso. Nós temos uma lei que garante um auxílio emergencial cultural, que é diferente do auxílio emergencial genérico, né? O Dr. Marcos Campos, nosso querido advogado lá da OAB de Praia Grande, me perguntava se pode acumular, e eu já aproveito para responder que não pode acumular. Quem recebe o auxílio genérico não pode acumular com auxílio cultural, com exceção de quem já recebe o Bolsa Família. Então, o que nós temos que fazer? Qual é o desafio? O grande desafio que nós temos pela frente. O grande desafio que nós temos pela frente é habilitar o maior número possível de grupos culturais, afoxés, muitos terreiros, especialmente no Sudeste, São Paulo e Rio, que ao invés de serem registrados como organização religiosa, eles são registrados como associação cultural, escolas de capoeira, professores de capoeira, baianas de acarajé. Todo esse pessoal vai ter direito a esse benefício instituído pela lei que eu referi. E uma exigência básica que ainda não está regulamentada, porque a PEC que assegurou recursos a essa lei, uma PEC aprovada agora na última quinta-feira, então é muito recente, o desafio de você se habilitar nos cadastros municipais e estaduais de cultura. Essa é a exigência básica. E com a previsão de que a autodeclaração será levada em conta para efeito desse cadastro. Então, feito o cadastro, a partir do momento que é feito o cadastro, os municípios têm até 60 dias para executar essa distribuição de recursos. Então, é uma lei nova, é uma lei que contemplou a chamada cultura afro-brasileira. E eu quero parabenizar o doutor Basílio, porque já antes dessa live, o Babá Tadeu me dizia que o doutor Basílio amanhã mesmo vai ingressar um ofício junto à Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo criou um comitê de fiscalização dessa lei, e esse comitê, em princípio, não refere à cultura afro-brasileira, mas a lei federal refere à cultura afro-brasileira como um segmento que deve ser contemplado por esse auxílio emergencial. Então, cumprimento o doutor Basílio por essa iniciativa de questionar o município de São Paulo e ao mesmo tempo que parabenizo o doutor Basílio, lamento, não é, que nenhum dos vereadores tenha tomado a iniciativa de questionar o executivo sobre esse comitê de fiscalização, porque se a lei contempla os trabalhadores e os centros culturais afro-brasileiros, não faz sentido que o município de São Paulo, numa cidade rural e diversa como São Paulo, pretenda regulamentar a lei sem a participação da cultura afro-brasileira. A gente pode discutir quem vai ser o nome e tal, mas enfim. Mas o decreto é agora um decreto de 4 de julho, um decreto recente, e entendo que o doutor Basílio, mais uma vez, como um defensor da nossa cultura, da nossa religião, tem razão ao tomar essa iniciativa de questionar o município de São Paulo. Por quê?
para finalizar essa minha intervenção inicial. Você tem um problema de limitação de recursos. Você tem um problema de que o critério que a lei define para a distribuição dos recursos, ele tem a ver com o fundo de participação dos municípios, que é uma previsão constitucional, mas 80% esse critério ele leva em consideração 20% tendo como referência o fundo de participação dos municípios, mas 80% tem a ver com a população de cada município e a população de cada estado. Babá Marcelinho, inclusive, de Logoedé, que nos ouve aqui, me mandou ontem uma tabela, que ainda não se sabe se é uma tabela oficial, mas uma tabela do quanto significaria isso em termos de recursos que os municípios terão. Mas a lei federal prevê que a cultura afro-brasileira tem que ser contemplada. Nós estamos falando aí de afoxé, nós estamos falando de capoeira, nós estamos falando de professores de capoeira, nós estamos falando de centros culturais afro-brasileiros, enfim, é um espectro muito amplo. Então, o doutor Basílio tem razão quando ele questiona a Prefeitura de São Paulo a respeito de qual será a representação da cultura afro-brasileira nesse comitê de fiscalização da execução dessa lei. Então, é um espectro muito amplo, é alguma coisa muito importante, e que o nosso primeiro desafio, a nossa primeira tarefa é difundir informação, porque a esmagadora maioria do nosso povo não sabe da existência dessa lei e não sabe que terá direito a esse auxílio emergencial, não é? E quando eu vejo um decreto como esse, o doutor Basílio irá falar sobre isso também, quando eu vejo um decreto sobre esse, eu me pergunto da importância da representação política, porque tudo isso passa pela representação política. Você veja, o doutor Basílio, que é um advogado que há mais de 20 anos luta no judiciário, quase 30 anos luta no judiciário em defesa do nosso povo, toma a iniciativa de uma live como essa, cujo recurso vai passar pela Secretaria do Município de São Paulo, e nós não temos na Câmara de Vereadores uma iniciativa, qualquer iniciativa, de nenhum vereador para chamar a atenção do nosso povo para a importância dessa inscrição. Porque vai receber o recurso quem tiver inscrito no cadastro municipal ou no cadastro estadual de cultura. Quem não tiver inscrito ali não vai ter acesso a esse recurso. Tem um prazo exíguo. Os municípios têm 60 dias para que o recurso seja repassado. Então, quanto maior o esforço, o trabalho de difusão de informação, né? E daí aproveito para agradecer aqui a participação do excelentíssimo senhor secretário Márcio Neves, secretário de Cultura de Araras. Quanto maior a difusão, quanto mais ampla, a difusão dessa informação, mais o nosso povo vai poder se mobilizar
para se habilitar nesses cadastros e ter acesso a esse recurso emergencial. Então, eram essas as considerações, doutor Basílio, meu irmão, meu sócio, meu chefe, iniciais que eu tinha a fazer, e a gente se coloca à disposição aqui para perguntas, para dúvidas, etc. Obrigado. Bem, meus queridos irmãos, eu acho que o doutor Edio deu uma explicação muito bem dada, falou de modo bem simples para que todos tomassem conhecimento dessa legislação que, como bem disse, iria passar despercebido por todos nós, tá entendendo? O nosso povo, infelizmente, é muito carente de informação. E o IDAFRO veio exatamente nesse segmento de poder buscar todas as legislações, tudo aquilo que compete a um departamento jurídico. O IDAFRO tem essa finalidade precípua de buscar todas essas soluções para o nosso povo de axé. É super importante que nós podemos ter essa ajuda, né? Como o doutor Edio disse, é uma legislação que depende ainda de uma regulamentação, tá entendendo? Como bem disse também, são 3 bilhões e obviamente, acabando isso, infelizmente, acabou, não é? Como disse o doutor Edio, procurem fazer o cadastro, né, tanto no município como no estado, porque é muito importante. Aqueles que saem na frente, obviamente, recebem, né, em primeiro, tá entendendo? Obviamente. E essa parceria, juntamente com o IDAFRO, o CERT, né, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, e também do Senarab, em parceria com a nossa querida irmã Macota Celinha, que é o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira. 2 institutos co-irmãs do IDAFRO, que estão fazendo um trabalho nessa época de pandemia de suma importância, porque a nossa sociedade, principalmente o nosso povo de matriz africana, a nossa Umbanda, enfim, as comunidades afro-brasileiras, estamos atravessando aí uma dificuldade muito grande, né? Muito, muito grande. E eu acho que essas parcerias que nós estamos fazendo vêm nos ajudar e contribuir para que a gente possa fazer o mínimo, né? Isso é o mínimo que nós podemos fazer pela nossa religião. Gostaria de dizer também, meus irmãos, aqueles que não conseguiram fazer perguntas, nós vamos ficar à disposição. Vocês entram no site do IDAFRO e podem fazer as perguntas que nós responderemos oportunamente. A gente sabe que a atenção de vocês é em capital que a gente fala e muitas vezes não dá tempo de escrever e acaba se perdendo, não é? Mas façam com tranquilidade as perguntas no site do IDAFRO. O nosso site é www.idafro.org.br. Então façam suas perguntas, tá entendendo? É um site também bem ilustrativo para aqueles que gostam de pesquisar, né? Lá tem muita coisa importante para o nosso povo de axé. Nós estávamos falando